Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, nós estamos indo para a nossa sexta aula da disciplina, estamos chegando na metade do curso praticamente da disciplina. E hoje o nosso tema é SGBD, né? Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. E daqui em diante, vamos dizer que nós vamos para a parte prática do nosso curso, né? E posso dizer também, por ser prática, uma parte mais legal, né? Trabalhar com prática sempre é mais legal do que trabalhar com teoria. E o que nós vamos dar uma recapitulada do que a gente já viu até aqui, né? Praticamente nós trabalhamos com modelagem de dados, né? Que é uma fase crucial para qualquer desenvolvimento de qualquer projeto de banco de dados, que é a modelagem de sistemas, os modelos ER, né? E nós aprendemos os conceitos do modelo relacional, que também são fundamentais, porque a maioria dos bancos de dados comerciais eles trabalham sob o conceito do modelo relacional, inclusive que a gente vai trabalhar na disciplina. Então, é imprescindível o aluno saber, não já começar a mexer com bancos de dados, mas saber em cima de qual modelo ele trabalha, que é o relacional, né? Nós aprendemos a fazer mapeamento da modelagem R para o modelo relacional, transformar isso em tabelas, né? E também na última aula a gente viu uma aula de normalização e de documentação de dicionário de dados, né? Então agora nós vamos mesmo trabalhar com SGBD, né? Vamos aplicar essas modelagens que nós criamos no banco de dados, vamos criar as tabelas, vamos criar os atributos. E eu acredito que vocês vão gostar muito, né? Porque é uma parte prática, a gente vai ver isso acontecendo mesmo na prática, no sistema. Então, o que é um SGBD? Né? É um programa de computador. Né? Inicialmente, é um programa de computador que permite gerenciar bancos de dados. Né? E no caso, bancos de dados relacionais, que é o que nós vamos trabalhar, né? Então, é um programa de computador, né, que criado por algum desenvolvedor, um conjunto de colaboradores e desenvolvedores, né, que ele faz o gerenciamento, como ele cria uma interface para o usuário, uma aplicação, criar um novo banco de dados, excluir um banco de dados, modificar estruturas de banco de dados já existentes, né? Criar novas tabelas, criar novos atributos, modificar chaves estrangeiras, relacionamentos e também uma interface, né? Um programa que permite você manipular dados em banco de dados. O que seria essa manipulação? Você inserir novos dados em tabelas, você alterar dados que já existem, você deletar, excluir dados, né? Então ela é um programa de computador que permite resumindo, permite o armazenamento e recuperação de informação sobre a teoria de bancos de dados. No caso que a gente trabalha, bancos de dados relacionais, né? E fornece ferramentas para você fazer todo esse conjunto de tarefas aqui. Como eu já disse, então, na disciplina nós vamos tratar dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, né? Porque se nós formos estudar na literatura, existem outros tipos de bancos de dados, né, que foram criados ao longo do tempo pelos cientistas, né? Bancos de dados em rede, bancos de dados hierárquicos. E como nós já estudamos no modelo relacional, o modelo relacional também foi um tipo de modelo para banco de dados e que foi o que obteve mais sucesso devido à sua simplicidade, à sua forma fácil de entender, né? Que é a aula que a gente teve lá, a terceira aula, que foi o modelo relacional, que eu expliquei, foi criado pelo Edgar Coate, lá em 1970. Então, os sistemas gerenciadores de bancos de dados a gente vai trabalhar são os SGBDRs, R por conta do relacional, né? Se baseia no modelo relacional que já vimos nas aulas. Agora, também recapitulando lá na primeira aula que nós tivemos, que foi uma aula de conceitos fundamentais, né?
Agora a gente já falando sobre SGBD mesmo, né, sobre um sistema gerenciador de banco de dados, né. Muitas empresas no ramo comercial e também comunidades de software livres, elas investem muito na criação e manutenção de programas, né, de sistemas gerenciadores de banco de dados. E aqui nessa imagem que essa imagem ela resume muito bem o mercado de bancos de dados hoje em dia. Nós temos aqui talvez nessa imagem aqui, né, os maiores sistemas gerenciadores de banco de dados, os sistemas gerenciadores de banco de dados mais usados no mundo todo, provavelmente. Nessa imagem aqui nós temos SGBDs que são empresas privadas, ou seja, que cobram para fornecer esse SGBD, né, esse banco de dados. E nós temos aqui também bancos de dados que são fruto de desenvolvimento de comunidade livre, né? E eu posso citar 2 exemplos aqui de cada um. Fruto de comunidade de software livre, nós temos aqui o PostgreSQL, né? Cada um pronuncia de uma forma, PostgreSQL, PostgreSQL, mas é um banco de dados excelente. Para quem quiser, é um banco de dados livre, você não paga nada, você baixa, você instala, você trabalha com ele. Ele é um banco de dados excelente, robusto, muito bom, não dá problema, desde que a modelagem é muito bem criada, obviamente. O que nós vamos trabalhar na nossa aula é o MySQL, né, que também é fruto de desenvolvimento de comunidade livre, né. Nós temos 2 exemplos aqui de bancos de dados pagos, né, de empresas privadas. Nós temos a Oracle também, e a Microsoft, o da Microsoft, que é o SQL Server também, são bancos de dados que são amplamente utilizados em sistemas corporativos, né, ERPs, sistemas de gestão, e são bancos de dados que você, para ter uma licença dele, né, para você instalar, você precisa pagar, né, banco de dados pago. Então, como dissemos na primeira aula, é uma indústria de muito sucesso na informática, especialmente as empresas privadas são empresas de grande nome, de grande impacto na área de tecnologia da informação, né? Resumindo, são empresas muito ricas, né, com grande faturamento. Inclusive, né, a Microsoft tem uma SQL e a Oracle também, uma empresa muito grande. Porque, né, como nós vimos dizendo lá da primeira aula, todas as aplicações e sistemas que nós acessamos hoje em dia, isso em smartphone, celular, computador, internet, seja lá o que for, né, tudo hoje é sistema, eles dependem de armazenamento de dados. E um armazenamento de dados que seja seguro e consistente. Por isso que essas empresas elas são tão bem, a reputação delas é tão boa na informática, na área de tecnologia, né? Agora vamos continuar falando então de SGBD, né, de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Quais são as funções e quais são as características de um programa que gerencia banco de dados, né? Uma primeira função de um SGBD é a questão da segurança, né? Banco de dados, todos nós sabemos, diariamente nós vemos os noticiários, né, que houve uma invasão em um sistema do Banco do Brasil ou de um banco qualquer, houve uma invasão em um sistema, em um site, e os dados foram revelados, etc. e tal. Então, a primeira função de um SGBD é prover segurança para o seu cliente, né? Ele deve proteger o banco de dados de acessos não autorizados. E como isso? Através de usuários, através de senhas e outros mecanismos que também possam ser criados para proteger o acesso ao banco de dados, né? E também ele deve fornecer um mecanismo de privilégios de acesso para esses usuários, né? Ou seja, cada usuário tem um determinado perfil de acesso no banco de dados. Ele deve prover esse mecanismo, né,
alguns poderem somente consultar dados, outros usuários que têm um nível de acesso maior, eles podem alterar os dados, eles podem incluir novos dados ou podem até excluir dados, né? Então, uma das funções do SGBD é prover segurança, né, com usuários, senhas e níveis de acesso. Uma outra característica de um SGBD, né, no caso, um SGBD relacional, né, ele deve gerenciar restrições de integridade, né? Ele deve controlar as restrições de chave primária, ou seja, se você, analista, né, fez a modelagem e você identificou que determinado atributo ele é a chave primária da tabela, o SGBD ele não pode permitir duplicação de dados nessa chave, nesse atributo. Então ele deve fornecer mecanismo para não permitir duplicação de chave. Outra coisa, ele deve controlar restrições de chave estrangeira. Se você na modelagem identificou que aquele atributo é chave estrangeira para uma outra tabela e fez essa referência no banco de dados, né? O SGBD também, a partir disso, ele não pode permitir que exista uma referência inexistente, senão ele está falhando, né, com relação às restrições de integridade. A gente vai ver isso na prática, né? Esses SGBDs trabalham muito bem com isso. Uma outra função característica de um SGBD, né, é o controle de transações. O que é transação? Então, uma definição. Transação é todo procedimento, né, que ao iniciar, ele dando um start, né, ele deve-se obrigatoriamente terminar. Ele não pode, digamos, parar no meio. Então, um exemplo bem clássico de transação é uma transação bancária mesmo, né? Por exemplo, uma transferência de dinheiro de uma conta para outra. Então, quantas operações você tem numa transferência de dinheiro? Você tem, no mínimo, 2 operações, né? Que é uma remoção de dinheiro de uma conta e uma inserção de saldo em uma outra conta. Então, se somente uma operação for executada, haverá uma quebra de consistência, uma quebra de transação. Isso não vai ser uma transação, porque imagine que no meio da transação, né, você está fazendo a transferência, ou seja, efetuou uma remoção de dinheiro da sua conta e na hora de efetuar o saldo na conta destino, acaba a energia, né, e essa transação não é concluída e a sua conta foi diminuído seu saldo. Então, o banco de dados ele deve permitir o controle de transações, ou seja, se a operação ela não foi completada, todas as operações não foram completadas, ele deve se voltar ao início, ao zero. Tudo que ele começou a fazer, ele tem que desfazer. Então, isso é um controle de transação. Então, um exemplo bem clássico é transferência de dinheiro. São também funções de um SGBD. Uma outra função, uma característica de um sistema gerenciador de banco de dados é o controle de concorrência de acesso, né? Porque nós sabemos que a grande maioria dos sistemas, né, grande mesmo dos sistemas que estão no ar hoje em dia, né, são acessados por múltiplos usuários ao mesmo tempo, né? Imagine um sistema de banco, um sistema de reserva de passagens aéreas, né? São sistemas que são acessados talvez por milhões de pessoas no mesmo tempo, né? Então, um SGBD, por isso que eu digo que um sistema gerenciador de banco de dados é um programa de computador muito robusto, porque ele deve permitir que todos esses milhões de usuários que estão tendo acesso ao mesmo tempo no sistema, eles tenham uma visão consistente dos dados que eles estão vendo, né? Ou seja, porque ao mesmo tempo estão ocorrendo milhões de transações nesse banco de dados. Imagina um sistema de reserva de passagens aéreas, onde você tem, cada avião você tem um limite de passageiros e tem milhões de pessoas querendo comprar ao mesmo tempo, né? Ou seja, se mais pessoas comprarem
do que a quantidade de poltronas no avião, você vai ter um problema de consistência aí. Então, por isso que o banco de dados ele tem que ter um controle de concorrência de acesso, e ele deve permitir que os seus usuários tenham uma visão consistente do sistema naquele exato momento, né? E isso tudo é permitir que não estoure reservas de passagem, né? Que o seu cliente tenha problemas ali. Nossa, o sistema permitiu que 1000 pessoas comprassem passagem, mas nós temos ali somente 100 poltronas. Então, o seu sistema de banco de dados ele tem que gerenciar essa concorrência de acesso, né, através de transações, através de dados consistentes em tempo real, né? E uma vez que óbvio, essas são funções de um SGBD, mas se o administrador de banco de dados, se o analista, ele não fez a análise, a modelagem correta desse banco de dados, ou não criou exatamente as transações, nenhum programa faz milagre também, né? O profissional ele tem que ter muito profissionalismo na hora de trabalhar com isso. Uma outra função e característica de um SGBD é o mecanismo de restauração de dados, né? Então eu até coloquei aqui no slide, né, que em casos de catástrofes que não são raras, né? Não são raras. O que são essas catástrofes, né? São corrompimento de bases de dados, discos rígidos com problemas, né? Problemas na rede, na sua rede física, problemas no seu data center, problemas de replicação de dados, problemas de energia elétrica, né? Nós sabemos que se a energia elétrica acabar, você pode corromper um disco rígido, um HD, né? E os seus dados eles estão onde? Eles estão em HDs, de forma física, né? Lógica, forma de bits, né? E então essas catástrofes elas não são raras, elas acontecem todos os dias. Por que em todos os sistemas que nós acessamos diariamente nós não vemos problema de perda de dados, etc? Porque tem muitos profissionais trabalhando por trás ali para caso aconteçam catástrofes, né, eles consigam recuperar todos os dados e voltar ao sistema funcionando normalmente, né? Então eu acho que essas informações são muito importantes para vocês, estão começando aí na área de tecnologia da informação. São coisas que acontecem mesmo no dia a dia dos profissionais, né? Então um SGBD ele deve prover mecanismos para restauração de dados. Quais são esses mecanismos? Backup, né? Então sempre que você tiver um banco de dados rodando para uma determinada aplicação, você sempre estabeleça uma política de backup, se é diário, se é semanal, né? E também o mecanismo de restauração caso haja uma catástrofe. E os SGBDs modernos eles provêm mecanismos para você fazer as duas funções, né? Outra característica de um SGBD, pessoal, é fornecer interface de acesso a usuários e aplicações, né? Usuários são pessoas, né, que precisam, administradores de banco de dados que precisam acessar um front-end, uma interface para ou mexer na estrutura do banco de dados ou manipular dados, né? E aplicações são as aplicações mesmo, aplicações de celular, de smartphone, aplicações de internet, programas desktop, programas de sistemas de gestão, etc. e tal. Então, esse GBD ele deve oferecer um mecanismo de uma interface de acesso remoto via rede, né? via IP, via autenticação de usuário e senha, né? Via uma porta de rede. E uma outra coisa importantíssima, que é um grande sucesso dos modelos relacionais, que é a linguagem de consulta estruturada, que é nossa querida SQL, que a partir da próxima aula nós vamos trabalhar só com SQL, né? Então todos os sistemas de gerenciador de banco de dados ele deve interpretar a linguagem de manipulação de dados padronizada SQL mundialmente, que é uma linguagem conhecida mundialmente e é talvez uma das grandes motivadoras do sucesso dos SGBDs, né? Que é essa linguagem padronizada, onde o banco de dados ele oferece uma interface de acesso via remoto para uma
para um programa feito em qualquer linguagem de programação, seja Java, seja PHP, seja C++, C, seja lá a linguagem que for, né? E a interpretação da linguagem SQL, que é tema das nossas próximas aulas aí. Quem quiser já estudando sobre SQL, manda ver, que é importantíssimo. Então, pessoal, no nosso curso nós vamos trabalhar com SGBD mais SQL, como eu falei, né? O SGBD hoje ele ainda continua com versões livres, né? Onde você não paga para adquirir, mas ele hoje é um produto da empresa Oracle, né? Também muito famosa no mercado. Um pouquinho da história do MySQL. MySQL ele nasceu como um banco de dados, uma comunidade livre de desenvolvimento, né? Ou seja, vários desenvolvedores, vários analistas de sistemas, eles se reuniram e começaram a desenvolver o projeto, colocaram na internet, né? Código aberto, e isso foi crescendo e criou-se um ambiente de desenvolvimento colaborativo. Ele nasceu na Suécia, uma curiosidade, né? E hoje, né, como tudo que é livre e obtém sucesso, empresas muito poderosas compram, né? A gente sabe disso. Isso acontece mesmo. Hoje ele pertence à Oracle. E a Oracle é uma empresa poderosíssima do segmento de banco de dados mundial, né? Ela comprou MySQL. Ela ainda mantém versões livres, né? Que não são pagas para os usuários, mas é óbvio que as versões melhores e mais bonitas, melhoradas, elas já estão cobrando, né? Mais curiosidades do MySQL, que é um dos sistemas gerenciadores de banco de dados mais utilizados no mundo. Por quê? Porque no seu desenvolvimento houve uma ampla divulgação para usos, para aplicações para a internet, né? Sites, sistemas web, e também por sua facilidade de integração com linguagens web, especialmente PHP. Inclusive vocês estão tendo agora a disciplina de programação para web, e vocês vão nessa disciplina com o professor Ivan, vocês vão trabalhar com MySQL, né? Por que essa facilidade, até hoje, né, para quem trabalha com Windows e está aprendendo, né, no ambiente de aprendizagem, existem softwares que instalam automaticamente para você o MySQL junto com o PHP. Automaticamente ele encapsula todos esses programas, né, e facilita ali para quem está aprendendo começar a trabalhar com esse software. Então o MySQL foi amplamente divulgado, né, utilizado por conta dessa integração com sistemas web. Hoje nós estamos na versão 5.7 e a Oracle está mantendo essa versão MySQL Community Edition, né, com a versão GPL, versão livre. E aqui está um download para Windows 64, para 32, você dá uma olhadinha na sua máquina qual que é a versão do seu sistema operacional, né? Então, eu estou colocando Windows aqui, pessoal, porque eu acredito que a maioria de vocês estejam usando Windows, mas eu fiz um vídeo também para quem for um entusiasta de Linux aí, e eu estou disponibilizando um link para ver toda a instalação desse pacote de aplicativos no Linux, né? Eu acho muito interessante vocês verem pelo menos o vídeo, se tiverem a oportunidade de instalar um Linux em uma máquina, um VirtualBox, né, um sistema virtual aí, quem quiser pode se aprofundar e se aventurar nisso aí. Então aqui, por exemplo, eu deixei os links aqui nos slides para 64 bits, né? Ele já vai pedir para abrir aqui um zip, né? Eu não vou baixar não. Então as duas versões aqui. Então esse aqui, pessoal, é o programa do MySQL lá no site da Oracle, né? Mas mais para frente aqui eu vou exemplificar, vou mostrar para vocês o pacote de aplicativos que já vem com tudo instalado. Então, pessoal, recapitulando, MySQL ele é um SGBD, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, ele é um programa de computador gerenciador de banco de dados. No entanto, nós precisamos de uma interface para acessar esse gerenciador de banco de dados, né? Uma interface que
que mostre para nós, olha, aqui nós temos, nesse SGPD nós temos tantos bancos de dados, cada banco de dados tem tantas tabelas, etc e tal. Então, para isso, nós temos que instalar um programa à parte, né, para ser essa interface para esse SGBD para nós, né. E eu coloquei aqui duas opções. Primeira opção, MySQL Workbench, que é um programa desenvolvido pela própria comunidade do MySQL, uma interface desktop, ela não é web, né. E tem os dois links aqui para 32 bits e 64 bits. No próximo vídeo que vocês vão ver, das instalações Linux, eu dei uma navegada pelo Workbench, né? Até eu acho que eu tenho ele instalado aqui na minha máquina, MySQL Workbench. Pessoal, uma curiosidade, eu estou trabalhando com Linux na minha máquina, Ubuntu 16, né? Para quem tiver curioso aqui, né, qual sistema operacional o professor está trabalhando. Aqui o Workbench. Ele é um programa desktop, né, pessoal? Você instala na máquina e você trabalha com ele. Então aqui, ó, ele é desktop. Eu vou preferir, pessoal, trabalhar com o PHPMyAdmin, que eu vou mostrar para vocês aqui, que já é web e vocês vão ter acesso, já vão começar a trabalhar na disciplina web também. Então eu vou preferir trabalhar com PHPMyAdmin, que é o próximo item da nossa lista aqui. PHPMyAdmin também é uma interface web para o MySQL, ou seja, como ela é web, ele roda no navegador, né? Ele vai rodar no seu navegador aí. E para ele executar, como ele é um programa web, né, e ele vai rodar na sua máquina, na sua interface, para ele é necessário um serviço web estar rodando na sua máquina, no caso o Apache com PHP, né? E pro Windows, para quem já viu o vídeo do professor Ivan, que eu estou referenciando aqui no meu material, né? Para Windows, como eu disse, né, o ambiente de aprendizagem, que não é um ambiente de produção que vai rodar para milhões de usuários, mas é um ambiente de aprendizagem, existem programas que instalam automaticamente os 3 serviços, que é o MySQL, o Apache e o PHPMyAdmin, que é essa interface para o MySQL, né? E um exemplo que o professor Ivan usou na aula de programação para web foi o Vertrigo, então eu peguei isso já para a gente trabalhar todos junto, né? Para facilitar para vocês também. E aqui tem a aula do professor Ivan, né? E o link para o Vertrigo. Existe também o AMP Server para quem quiser dar uma pesquisada, né? Mas nós vamos trabalhar com o Vertrigo. Pessoal, como eu falei, para os entusiastas de Linux, eu deixei uma videoaula com todas as instalações para Linux. Se eu clicar aqui, eu recomendo que vocês assistam, sim, que a gente está trabalhando em linha de comando. É bem legal. Eu recomendo que vocês assistam. Então, para Windows, pessoal, nós vamos utilizar o Vertrigo, então, né? Que é o MySQL com PHPMyAdmin. E o download, ele está aqui, né? Então vocês clicam aqui, veja com a versão do seu SO e baixem e instalem, correto? E executem. Aqui tem a videoaula do professor Ivan também ajudando a essa instalação. Quem não assistiu também pode assistir, certo? E eu tirei uns prints aqui para mostrar para vocês como rodar o PHPMyAdmin MySQL utilizando o Vertrigo. Então, pessoal, então vocês baixem, executem, né, o executável, e uma vez que vocês instalem o Vertrigo na máquina de vocês, né, ele vai criar um ícone aqui no desktop, que ao você dar 2 cliques nele, ele vai abrir essa janelinha para você aqui, né? E o que ele instalou na sua máquina? O Apache 2.4, PHP 5.6, MySQL 5.7, o SQLite também, o PHPMyAdmin que eu falei, né, e o Xdebug também. Então você vai clicar nesse botão aqui, né, esconde essa janela e inicie o servidor. Uma vez que você clique aqui do lado do seu relógio, né, clicando aqui, ele vai aparecer esse ícone aqui, até ele mostra aqui quais são os ícones, né? O verdinho, o vermelho, o amarelo e o azul. O ícone verdinho quer dizer que está rodando os seus serviços, né? Seus serviços estão rodando.
Você clica aqui nesse ícone, vai abrir uma janelinha aqui. Para você abrir o PHPMyAdmin, você vai vir aqui em Tools, né? E PHPMyAdmin. Uma vez que você clique aqui no PHPMyAdmin, ele vai abrir no seu navegador, correto? Então, pessoal, aqui no meu navegador já tem o PHPMyAdmin rodando e é essa interface inicial aqui. E o endereço vai ser localhost, que é a sua própria máquina, /phpMyAdmin, perfeito? Essa foi a instalação que o Vertrigo fez automaticamente para você. Você vai ver aqui, né, com MySQL Console for Root, né, você vai abrir o PHPMyAdmin, que é a interface para o MySQL. Então o PHPMyAdmin ele vai abrir um navegador, Chrome, Firefox, é o navegador padrão. O endereço padrão para acesso vai ser localhost PHPMyAdmin. E na instalação Vertrigo, pessoal, as credenciais, né, eles vai abrir essa tela para você aqui. Você vai ter que colocar o usuário e a senha, né? A instalação Vertrigo, por padrão, o usuário é root e a senha é Vertrigo. Perfeito? Então, quando você abrir aqui, você vai digitar a senha root e o usuário root, a senha Vertrigo. Né, pessoal? Então a apresentação aqui ela terminou e o que eu vou fazer agora nesse momento é dar uma navegada pelo nosso front-end, para a nossa interface, para o MySQL, que é o PHPMyAdmin, perfeito? Então uma vez você colocou aqui a senha root e o usuário root e a senha Vertrigo, quando você inicia, essa é a visão que você vai ter, né? Qual é a orientação que eu dou para vocês agora nesse momento? Que vocês consigam instalar, né? Quem não conseguir pode colocar no chat lá, mandar mensagem para mim ou colocar no fórum de dúvidas, né? E uma vez que vocês conseguirem instalar, dá uma navegada aqui pelas funcionalidades aqui do PHPMyAdmin, né? Então, quando você entra aqui, aqui desse lado esquerdo, ele mostra para você todos os bancos de dados que tem aqui no seu servidor local, né? Na sua instalação, na sua instância, né? E aqui tem esse menu superior aqui. Definições gerais, alterar a palavra passe. Qual que é essa palavra passe? É a senha de root, né? É essa senha que eu falei para vocês aqui, essa senha Vertrigo. Então, se você quiser alterar essa senha, você quer nova palavra passe, você consegue alterar essa senha, perfeito? Então, voltando a dizer, né, ele dá para você toda um conjunto de funcionalidades para aquelas definições que nós passamos nos slides, que é segurança, controle de acesso, privilégio de acesso, usuários, né? Você tem que ter uma senha para acessar, importação, backup, restauração de bases de dados. Ele tem que fornecer tudo isso para você, né? E essa interface aqui, PHPAdmin, né, ela fornece aqui, por exemplo, contas de usuário. Então você supõe que você não quer permitir que o seu usuário acesse com a senha root, porque essa senha root é uma senha que tem acesso a tudo, né? Então você cria aqui um novo usuário, né? Adicionar conta de usuário, nome do usuário, qualquer host que ele vai acessar, uma nova senha, confirmação da senha. Esse usuário ele pode criar banco de dados, né? Conceder privilégios para ele somente selecionar, inserir. Então tem como você definir privilégios de acesso para esse usuário, né? E aqui em base de dados, né, pessoal, ele mostra para você todos os bancos de dados que você tem no seu servidor aqui, né? No caso eu tenho alguns aqui, né? E quando você clica dentro do banco de dados, ele mostra para você as tabelas. Aqui, se você quiser procurar, se você quiser ver a estrutura das tabelas, né? E isso, pessoal, a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem, perfeito? A gente vai criar os bancos de dados que nós trabalhamos
as modelagens que nós trabalhamos nas aulas anteriores, nós vamos criar todas elas aqui no sistema. Eu vou definir, algumas eu vou dar como exercício, outras eu vou passar o script para vocês, né? E já uma coisa que eu queria falar, já aproveitando nessa aula, né, que a interface, no caso aqui o PHP-MyAdmin, ela fornece para você muitas opções para você fazer as coisas aqui, né, clicando em botões, né? Mas o objetivo da nossa aula é que todas essas operações aqui que são feitas, né, clicando em botões, elas são executadas por scripts SQL. O próprio PHP-MyAdmin ele executa um script MySQL por trás. E o que nós vamos aprender são os scripts MySQL, os scripts SQL, né? Por exemplo, aqui, se você quiser criar um banco de dados, você pode simplesmente colocar aqui banco e definir qual a collection e criar. Mas existe um script SQL que cria esse banco, né? Por exemplo, dentro aqui do banco de dados escola, se você quiser criar uma tabela, ele permite para você criar uma tabela aqui de forma simples. Ó. Criar tabela, o nome, você coloca o nome da tabela, quantidade de colunas, teste, né? Executar 4 colunas, e ele já coloca aqui, ó, quais os tipos: inteiro, varchar, text, date, por aí vai, né? E já você faz tudo aqui via essa interface. Mas nós vamos aprender a fazer tudo isso pela linguagem SQL, que são os temas das nossas próximas aulas, para não sobrecarregar muito, pessoal. Pessoal, então o tema da nossa aula hoje foi esse. Espero que vocês